Olá, está começando mais um programa TV Câmara Entrevista e o tema de hoje é uma questão que constantemente permeia a vida humana. Recomeço. Assunto amplo que remete a inúmeras questões. Como dizem por aí, a vida é 10% daquilo que acontece com a gente e 90% como a gente reage àquilo que acontece conosco. Portanto, para falar um pouco mais sobre esta questão, conversaremos com a psicóloga Heloísa Helena Quises e também o teólogo e professor da Universidade Católica de São José dos Campos, Edivaldo Costa. Heloísa, seja muito bem-vinda ao programa TV Câmara Entrevista, é um prazer recebê-la. Prazer é todo meu, obrigada. Professor, né? Chama professor também, muito obrigado por recebê-lo aqui também. Eu que agradeço o convite e só uma observação, é Faculdade Católica. A Faculdade Católica, eu falei? Universidade. Universidade, Faculdade Católica, perfeito. Agora, primeiramente, a frase que eu citei acima, né, com relação daquilo que nós somos 10% daquilo que normalmente agimos e 90% como nós reagimos àquilo que acontece conosco. Na percepção de vocês acreditam que isso é verdade? Sim, eu acredito que sim, Daniel, porque já Sartre já dizia, né, nós somos não produto daquilo que fazem conosco, mas produto daquilo que nós fazemos com que os outros fazem conosco, né? Então, qual é a nossa reação daquilo que fazem com a gente? Então, na verdade, a gente não tem uma vida suscetível aos sabores dos acontecimentos. O ser humano é o único animal capaz, dotado dessa percepção de si mesmo, do seu tempo, do seu passado, do seu presente e do seu futuro. E aí, por conta disso, nós somos capazes de escolher. Nós somos capazes de ver o que está acontecendo no nosso entorno e escolher conscientemente a nossa ação e a nossa reação em relação a tudo isso, né? Isso nos dá uma responsabilidade muito grande, o que por vezes é angustiante, mas também nos dá uma liberdade de ser e de agir muito grande, né? Professor, o senhor concorda? Eu diria até que a suprema vocação do ser humano é escolher. A vida é escolha e nós não estamos prontos, né? O ser humano é um porvir. Ele está sendo plasmado na placenta da história. Então, viver é escolher o tempo todo. O tempo todo nós estamos fazendo escolhas e o tempo todo nós estamos em crise. Porque crise é oportunidade de crescimento. Então, nós entramos em crise até na hora de almoçar, né? O que eu pego aqui para comer? Se uma pessoa chegar para você e falar assim, olha, eu já estou pronto, ou eu não estou em crise, de duas uma, ou é ingênua, ou é melhor comprar um caixão e deitar, porque só defunto não escolhe e não está em crise. Então a vida é escolha. E é isso que é bonito, né? Na dinâmica da criação evolutiva, a vida é escolha. Mário Quintana dizia que a vida ela não continua, ela sempre recomeça. Eu pergunto a vocês o seguinte, quando e como a vida recomeça, já que para muita gente a percepção que se tem ao máximo é realmente de continuidade por enquanto ela existir. Olha, eu entendo que o recomeço, ele implica numa assunção de responsabilidade de si mesmo, né? Quando eu faço isso, eu efetivamente escolho conscientemente, eu reflito sobre as minhas escolhas, e aí sim eu tenho um panorama de se não está bom hoje, aqui, eu posso escolher melhorar, eu posso escolher as minhas ações e melhorar. A continuidade da vida me remete muito ao deixar acontecer, a não fazer essa ação consciente e refletida, né? A permanecer nas coisas. Então se eu entender o recomeço como a oportunidade de fazer de novo, de recomeçar, começar de novo, tentar formas de agir, de comportamentos diferentes para obter resultados diferentes, sim, cada novo dia, cada amanhecer me oferece esse tanto de oportunidades. Porém, se eu escolho, e ainda assim eu me escolho não agir, né? Eu escolho que a coisa permaneça, eu escolho manter as coisas, manter o status quo das coisas sem agir. E aí eu tenho simplesmente a continuidade da vida, né? Quando você coloca a questão da vida, é importante nós lembrarmos que os gregos eles têm duas maneiras de ver a vida, duas categorias para trabalhar a questão da vida. Uma categoria é a vida biológica. Essa está em constante transformação. Enquanto nós estamos conversando aqui, células no nosso corpo estão morrendo, células estão
surgindo, há um alargamento da nossa consciência, nossos neurônios estão se ampliando, outros não mais. Agora, existe uma outra categoria para os gregos, que é zoé, que é a vida enquanto tomada de consciência. Na ordem da criação, todos os seres, eles ascendem, quer dizer, vêm à existência. O ser humano, na ordem da criação, ele não só existe, não só ascende, mas transcende, quer dizer, ele vai além. Então existem momentos, e aqui cada caso é um caso, em que nós nos vemos numa bifurcação. Então ou vou para cá, ou vou para cá. É aquela necessidade de você transcender. Transcendência é uma categoria filosófica que não implica apenas a vida além da morte, mas implica também em busca de valores, de objetivos, de repaginar a vida, ressignificar a nossa vida. Agora, é óbvio, como ela colocou, alguns preferem ficar numa zona de conforto. Aliás, toda mudança, todo recomeço, para todos nós, traz um certo medozinho, né? Porque de alguma forma nós estávamos muito confortáveis no ventre materno, né? Todas as áreas ali asseguradas, e de repente você é chamado a um útero maior, chamado à vida. Todo recomeço, ele implica num desconforto. Um desconforto. Né? A tomada de consciência. Você precisa deixar alguma coisa para trás, a placenta para trás, para recomeçar. Se você pega, por exemplo, na ordem biológica, as fases pelas quais passa uma borboleta, né? Desde o ovo até a borboleta. É sempre o mesmo ser, mas numa metanoia, numa transformação. E essa transformação, essa metanoia, ela é fundamental para que ele venha a ser. Então, existem situações que são importantes e nós precisamos encará-las com hombridade, porque é só assim que nós vamos nos humanizando também de alguma forma. Isso é antropológico, não tem como. Ao senhor citar metanoia, me lembrou uma frase de um grande publicitário brasileiro, um dos maiores, inclusive redatores, que ele diz o seguinte, o Nizam Anais: na vida é preciso mudar sempre para ser sempre a mesma coisa. Quando se fala em recomeço, né, a gente pensa em é algo novo ou é fazer de novo aquilo que se espera, aquilo que nós já fizemos, mas de uma nova perspectiva. Eu queria entender essa questão na visão de vocês, quando se fala em recomeço, de fato, como o Nizam pensando, né, e colocou, eu achei fantástica essa frase quando a ouvi numa das palestras dele, que na vida a gente é preciso mudar sempre para ser sempre a mesma coisa. Na teologia, nós costumamos dizer assim que existe uma máxima, né, que a vida ela é um eterno recomeço, mas não se trata simplesmente de você abandonar uma trajetória para começar outra, quer dizer, é você fazer do velho o novo. Quer dizer, a transformação, ela, se nós pegarmos os processos biológicos, os processos quânticos, a vida é sempre assim, ela não há simplesmente um corte. Para você chegar na etapa que você está hoje, houve todo um processo que é de evolução, e isso vai formando você enquanto pessoa. Então, nós temos que ter certa prudência quando nós falamos em recomeço, não podemos esquecer a nossa história. Se estamos aqui hoje é porque tem toda uma história que vem desde do Big Bang há 13,7 bilhões de anos, e todas as forças cósmicas que nos permitem estar aqui falando o que estamos falando. E o que é mais importante, tudo está interligado. Então essa conversa, ou mesmo uma atitude de recomeço, seja ela qual for, ela tem a ver com a galáxia mais distante, com a borboleta que está batendo asa lá no meio da mata, porque tudo está interretroconectado. É o novo paradigma que está aí, que nos ajuda e nos possibilita dar um salto de qualidade. Eu não estou isolado no topo de uma pirâmide.
Então, isso é importante. Eu acho que pensar o recomeço, como o senhor tem falado, é uma questão que a gente precisa transcender aquilo que vivemos hoje, né? Nos dar conta, tomar consciência de como estamos hoje e identificando aquilo que não nos traz prazer, não nos traz um bem viver, uma leveza de vida, aceitar isto e propor mudanças. É claro que a gente não faz mudanças profundas todos os dias, né? E talvez esse seja o sentido do que você estava falando, né? Eu preciso me mobilizar, eu preciso me mexer para permanecer o mesmo. Por que isso, né? Porque a vida muda, porque o rio segue, porque tudo muda, né? Tudo está conectado e tudo está em mutação constante. Se eu não acompanho isso, primeiro que eu não tenho muito essa opção de não acompanhar. Haja visto, né, que biologicamente a gente está sempre em mutação. Mas se o meu pensamento, os meus comportamentos não acompanham isso, eu vou começar a sentir um desconforto cada vez maior. Porque eu não acompanho o mundo. Porque eu não acompanho as pessoas, porque eu não acompanho as relações, né? Então, essa reavaliação e essa autoavaliação que é necessário se fazer, né, quase que diariamente, eu estou bem, eu não estou bem, minhas relações estão bem, eu estou satisfeito ou não, isso move a gente para um recomeço. Toda escolha implica num abandono de outras infinitas possibilidades de escolhas. Então, quando eu escolho alguma coisa, eu automaticamente estou renunciando a outras. Isso traz desconforto, só que isso também é o motor para que a gente vá para frente, né? Então, eu estou me refazendo a cada dia e por isso eu sou eu mesma. Se eu não me refizer, eu não serei eu mesma. Interessante pensar essa sua visão a partir até da criação, né? Nós viemos de um grande caos. O Big Bang. Quer dizer, só que esse caos, a teoria do caos nos diz que o caos ele é generativo. Então, há quase 13,7 bilhões de anos, toda a matéria conhecida estava concentrada num ponto infinitamente menor que um núcleo atômico, algo em torno a 10 elevado a menos 43. Quem gosta de matemática é um prato cheio. E esse pontozinho infinitamente pequeno se inflacionou e se expandiu e está expandindo até hoje. Mas a pergunta fundamental é, o que havia antes do antes? E aí a física nos ajuda. Antes do antes existia o vácuo quântico. Quer dizer, esse transfúndio de energia da onde emergiu esse pontozinho e graças a isso nós estamos aqui, porque senão nós não estaríamos. Então, todo esse processo até hoje é todo um processo de ampliação e um processo, eu diria, relacional. Hoje é tranquilo no meio acadêmico que nada existe fora da relação. Então, viver é relacionar-se. Por mais individualista que possa ser uma pessoa, mesmo o náufrago lá do Tom Hanks, ele precisou se relacionar com o seu Wilson lá. Então, já para não dizer do Robinson Crusoe, que é mais antigo, né? Aí você vai dizer que eu estou indo muito longe. Mas veja como é importante a relação. O ser humano ele se humaniza na medida em que ele sai de si, que ele faz uma experiência. Então o ser humano é convidado, desde o momento que pisa na face da Terra, a fazer experiências. E a palavra experiência ela é formada por 3 semas. Experiência. Ninguém faz uma profunda experiência e ninguém recomeça sem, primeiro, sair de si. É o que ela disse. Eu tenho que abrir mão de algumas coisas, tenho que me desinstalar. Mas não basta só isso. Eu preciso, diante da oportunidade ou da nova realidade que se apresenta, eu preciso me acercar de. Daí vem a palavra periferia, periferia. Então, sair de, acercar-se de, mas não basta só isso, eu preciso também tomar consciência. Então, experiência é diferente de vivência. A experiência é uma vivência assimilada. Um exemplo bem banal. Todos nós aqui já fizemos a experiência de ir a um velório. Experiência da morte. Vivenciamos a morte. Mas só quando nós somos cortados na carne, quando perdemos um ente querido, é que nós experimentamos o que realmente significa isso. E como recomeçar a vida
a partir desta perda. Como lidar com essas perdas? Com a perda do ente querido, como lidar com a perda de um relacionamento. Aqui está o desafio. E aqui eu tenho que me lembrar do Franz, o filho do Jung, pai da psicologia analítica, é um dos meus referenciais. Uma vez perguntaram para ele assim, por que vocês não foram fazer psicologia e beber desse cabedal maravilhoso como teu pai, o Gustavo Jung? Aí o Franz disse, porque meu pai disse que nós não precisávamos, porque a vida cura a vida. Então, quando nós falamos de recomeço, quando nós falamos de crise, de fissuras, e isso é inevitável, nós não podemos nos esquecer que na vida e em nós estão todas as condições para recomeçar. Porque se não fosse assim, nós não estaríamos aqui. Se não fosse assim, nós não iríamos recomeçar. Então, a vida cura a vida. E aí eu gostaria de falar para os nossos telespectadores aí, se você tem algum problema, se você está passando por um momento de decisão, e a palavra crise vem do sânscrito, acrisolar, não tenha receio, porque a vida cura a vida. Muito bem. Algo a acrescentar? Não, nada. Ainda que às vezes a gente precisa de ajuda. Sim. Né? Muitas pessoas não conseguem se resolver na crise. Quando você está numa bifurcação, ou você vai para cá ou você vai para cá. Quando você não consegue, aí você precisa de uma ajuda. Aí você precisa de uma ajuda. Se socorre aí de um psicólogo, ou de um orientador, de um diretor, enfim. Mas é importante isso, que a vida... Não precisamos passar pelas dificuldades sozinhos. Muito bem, a gente tem muito assunto para falar ainda, esse foi apenas o primeiro bloco, mas olha, o assunto de hoje do TV Câmara Entrevista é recomeço, a gente vai fazer uma pequena pausa, mas daqui a pouco estaremos de volta com mais bate-papo, continue com a gente.